Opa, jovens, tudo bem com vocês? Jovens, hoje a gente vai dar início ao conteúdo de metais alcalinos terrosos, certo? A gente já viu o grupo 1, que foi os metais alcalinos, e agora a gente vai dar uma olhada em metais alcalinos terrosos. A gente vai ver, vocês vão ver que é bem semelhante, tá certo? Uns aos outros, com pequenas diferenças, tá bom? E a diferença é que vai formar outros compostos, mas há muita similaridade entre esses grupos, grupo 1 e grupo 2. E hoje a gente vai ver o grupo 2 da tabela periódica, tá certo? Os metais alcalinos terrosos. Os metais alcalinos terrosos, a gente tem o berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, tá certo? Cada um deles tem uma aplicabilidade diferente no nosso dia a dia e também propriedades diferentes, tanto químicas quanto físicas, e a gente vai dar uma olhadinha em cada um deles, tá bom? Eles estão na tabela periódica, no segundo grupo da tabela periódica, tá certo? Onde ele está aqui nessa segunda coluna: berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Da mesma forma como eles são metais alcalinos terrosos, eles são metais. E o que rege muito as características dos metais é o caráter metálico, tá certo? Então, o caráter metálico deles, da mesma forma que a família dos metais alcalinos, vai ser de cima para baixo de forma crescente. Então, se o caráter metálico aumenta de cima para baixo, o metal alcalino terroso com maior caráter metálico vai ser o rádio, tá certo? Que vai estar aqui como o último elemento desse grupo. Tranquilo? Bom, o nome metais alcalinos terrosos, eles vêm derivado principalmente porque eles são encontrados em vários minerais na Terra, certo? Areias, silicatos, em rochas também, compondo rochas, tá certo? Então, basicamente, são os metais que mais contém na crosta terrestre, assim, principalmente na parte da superfície. Em questão de abundância, eles são mais abundantes do que os metais alcalinos, então, consequentemente, são os mais dominantes ali na crosta terrestre. Por isso que alcalino terroso, tá certo? Eles geralmente têm as mesmas tendências dos metais alcalinos. E o berílio, ele vai ter, assim, comportamentos diferentes dessa família. A gente viu no grupo 1 dos metais alcalinos que o lítio, ele tinha uns comportamentos diferentes ali, que ele faria ligações covalentes, organolítios e assim por diante. O berílio, ele vai seguir a mesma linha do lítio, só que para os metais alcalinos terrosos. Ele vai ter essa diferença de comportamento químico dentre os demais de sua família. Todos os metais do grupo 2, eles formam íons 2+, tá certo? Geralmente, eles formam compostos iônicos e incolores. Aqui ele forma seu íon 2+, que no caso, geralmente, eles tendem a perder 2 elétrons da sua camada de valência, ficando com carga positiva, tá certo? Então, eles oxidam e tem número de oxidação mais 2, tá certo? E os seus compostos, geralmente, são compostos iônicos e incolores. O berílio, como eu tinha dito para vocês, ele tem essa peculiaridade porque compostos de berílio, eles tendem a ser predominantemente covalentes, tá certo? Semelhante ao lítio dos metais alcalinos, o berílio, que é um metal alcalino terroso, ele tende a fazer ligações covalentes devido às suas peculiaridades, né? Os metais alcalinos terrosos, eles são menos reativos que os metais alcalinos, tá certo? E segue semelhanças diagonais na tabela periódica. E a semelhança diagonal da tabela periódica com os metais alcalinos é que o magnésio, ele apresenta semelhanças com o lítio, em que, por exemplo, o magnésio dos metais alcalinos terrosos, ele pode também fazer ligações covalentes, tá certo? Então, semelhante ao lítio, por isso que segue essa diagonal também.
O berílio ele já tem uma peculiaridade de fazer ligações covalentes também, mas ter principalmente algumas propriedades metálicas mais atenuadas, tá certo? E isso ele se assemelha ao alumínio, por exemplo. E assim eles vão seguindo essas suas determinadas similaridades. Tranquilo? A configuração eletrônica da camada de valência desses metais alcalinos terrosos, eles terminam em Ns2. Ns2, então a camada de valência deles sempre vai ter 2 elétrons no subnível 2, que o subnível S no caso, né? Que vai estar totalmente preenchido com 2 elétrons, mas para chegar no octeto, é mais fácil ele se desprender desses 2 elétrons e se tornar estável semelhante a um gás nobre, do que ele buscar 6 elétrons ali para tentar completar o octeto, tá certo? Então, basicamente, a distribuição eletrônica do berílio. 1s2, 2s2, 2s2 é a camada de valência, consequentemente, a convenção de Cern vai ser Cern de hélio, 2s2. Já o magnésio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 3s2 é a camada de valência. Consequentemente, tudo que vier depois vai ser assemelhado ao Cern de gás nobre de neônio. Cern de gás nobre de neônio, 3s2 vai ser a configuração de convenção de Cern para o magnésio. O cálcio, distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. 4s2 vai ser a camada de valência. Tudo isso daqui vai se assemelhar à configuração eletrônica do argônio, que vai ter o Cern de argônio 4s2, que vai ser também a própria distribuição eletrônica do cálcio, tá certo? Mesma forma, estrôncio, toda essa distribuição eletrônica em azul aqui é semelhante à distribuição eletrônica do criptônio. E a convenção de Cern dele é criptônio 5s2. Já para o bário, tudo isso daqui equivale ao Cern de xenônio. E a sua convenção de Cern de distribuição eletrônica é Cern de xenônio 6s2. E a distribuição eletrônica do rádio, tudo isso daqui equivale à distribuição eletrônica do radônio, tá certo? E a distribuição eletrônica de convenção de Cern dele é radônio 7s2. Se você observar, todos eles terminam com camada de valência S2. E, como eu tinha dito, para eles alcançarem o octeto e estabilidade e configuração de gás nobre, mais vale eles perderem esses 2 elétrons desse subnível S e ficar com configuração de gás nobre, que no caso daqui o estrôncio, perdendo esses 2 daqui, vai ficar com configuração de criptônio. O bário, se perder esses 2 elétrons, vai ficar com configuração de xenônio. O rádio, perdendo esses 2 elétrons, vai ficar com configuração eletrônica de radônio. E isso é muito mais favorável energeticamente, eles perderem esses 2 elétrons e se assemelharem a gases nobres, do que eles buscarem mais 6 outros elétrons e tentarem formar o seu octeto nessa camada de valência já existente. Tá certo? Os metais alcalinos terrosos, eles têm números atômicos pares, tá certo? Os metais alcalinos, eles têm números atômicos ímpares. Os metais alcalinos terrosos têm números atômicos pares, tá certo? E, com exceção do berílio, são mais abundantes que os outros elementos alcalinos, tá certo? Por exemplo, o magnésio é mais abundante do que o sódio. O cálcio é mais abundante do que o potássio. O estrôncio é mais abundante do que o rubídio. E assim por diante, tá certo? O bário é mais abundante do que o césio. Só o berílio, que ele é menos abundante do que o lítio, tá certo? Mas, basicamente, os metais alcalinos terrosos são mais abundantes, em sua maioria, do que os metais alcalinos. Em abundância na crosta terrestre, a gente percebe que o cálcio
ele é o metal alcalino mais abundante, seguido do magnésio, posteriormente seguido do bário, do estrôncio, e o berílio é o que apresenta a abundância natural menor possível dos metais alcalinos terrosos, tá certo? A obtenção dos metais alcalinos terrosos, eles podem ser obtidos a partir de seus minérios, com o uso de um agente redutor, normalmente o carbono, a altas temperaturas. No caso, pega-se o óxido do respectivo metal alcalino, você, junto com o coque, que é formado basicamente de carbono, você eleva as altas temperaturas ali, e nisso vai fazer com que o metal ele reduza, porque o carbono vai ser um agente redutor para reduzir o Mg2+ para Mg0, o que vai ser o metal, né? E vai liberar o monóxido de carbono, tá certo? Geralmente isso acontece em estruturas que elevam muito a temperatura e que chegam a níveis muito grandes de temperatura 1000, 2000 graus Celsius e assim por diante. Porque se você observar, o óxido magnésio está sólido, o carbono também, mas eleva tanto a temperatura que o magnésio ele fica num estado líquido e aqui o monóxido de carbono fica gasoso, né? Que já é um gás normal, natural, mas o magnésio ele fica em estado líquido, esse metal, tá certo? Devido à temperatura elevada. E esse método pode ser empregado tanto para a obtenção de berílio, magnésio e cálcio, tá certo? A partir de cada um deles, a partir de seu determinado minério daqui, tá certo? Aqui o berílio é derivado principalmente desse silicato daqui, silicato de alumínio e berílio. Já o magnésio é derivado do carbonato de magnésio e cálcio, da dolomita. E o cálcio geralmente é obtido a partir do carbonato de cálcio, tá certo? Cada um de uma fonte diferente, mas basicamente utiliza o mesmo método. Aquece-se os respectivos minérios com um agente redutor às altas temperaturas e assim haverá a redução do metal para o seu estado elementar, tá certo? O cálcio e o estrôncio são obtidos industrialmente pela eletrólise dos seus cloretos. Pega-se o cloreto, tanto de cálcio de estrôncio, você funde o cloreto para o estado líquido. No estado líquido, você submete a eletrólise, que são aqueles dois eletrodos que a gente já tinha visto, o cátodo e o ânodo. No cátodo, vai haver que os cátions de cálcio 2+, vão receber 2 elétrons, para formar cálcio zero, que é reduzir o cálcio. Já no ânodo, os íons cloretos vão se juntar em uma molécula de Cl2 e disponibilizar ao sistema 2 elétrons livres, tá certo? A partir da equação do cátodo e do ânodo, a gente pode ter cortar os iguais de lados opostos, tá certo? 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui, a gente corta e assim a gente obtém a reação global geral, que no caso, nessa eletrólise, o cálcio 2+ e 2Cl-, eles vão se tornar cálcio zero, que é o metal, tá certo? Que vai estar no estado líquido aqui, e o Cl2 gasoso, que é a molécula de Cl2, tá certo? O processo é bem semelhante à obtenção do NaCl, que a gente viu na aula anterior para a obtenção do sódio metálico, tá certo? Que utiliza esse mesmo sisteminha daqui que eu tinha mostrado para vocês. O uso dos metais alcalinos e seus compostos. O berílio, ele é raro, caro e tóxico, tá certo? Mas é como diz essa frase aí, ó. Sem esse metal é impossível voar, fazer raio-x, produzir armas nucleares, explorar o espaço. Por esse motivo, é comum que o berílio seja chamado no meio científico como um metal da era espacial, ou um metal do futuro.
porque com berílio pode-se fazer ligas de berílio com outro metal associado, como por exemplo berílio e cobre, que formam ligas tão duras quanto aços e são utilizadas, por exemplo, para ferramentas, pregos, juntas, em soldas também, sabe? Isso é muito importante, principalmente para os avanços de pesquisas de materiais com maior resistência, maior leveza, maior poder calorífico também, sabe? E isso tudo colabora para essa era espacial, por isso que essa citação supracitada, tá certo? O óxido de berílio, ele é refratário. O ponto de fusão dele é mais do que por volta de 2.575 graus Celsius. Então, ele aguenta um aquecimento muito grande e ele serve muito como isolante elétrico em temperaturas altas, tá certo? Isso ajuda muito como material isolante em ambientes de muito estresse, tá certo? Por isso que é um material bem especial e geralmente esses compostos são relativamente caros porque entregam essa qualidade de isolamento, tá certo? Já o magnésio também é utilizado em ligas leves e fortes pela indústria aeronáutica, na produção de ferramentas, de máquinas, que basicamente ele não tem tanto peso molecular assim, mas juntamente com outros ele cria uma rede catiônica muito forte, tá certo? E essa rede catiônica ali naquelas ligações metálicas são bem fortes, bem densas e que criam uma resistência bem maior para aquele material, para aquela liga metálica, para aquela mistura de metais de magnésio com outro metal, tá certo? O magnésio também é utilizado para fins militares, como também integrante dos compostos de sinalizadores, aqueles que você aciona, como está na imagem aqui, sai a fumacinha, e tipo, sinalizando tanto com a luz quanto com fumaça. E o magnésio ele faz parte desse processo, dessa reação que acontece no sinalizador, tá certo? E também de bombas incendiárias, também integrante o magnésio de sua composição, tá certo? Na indústria química, principalmente na química sintética orgânica, o magnésio é muito utilizado como reagente de Grignard. Como eu tinha dito para vocês ali no comecinho, o magnésio também, semelhante ao berílio, ele vai poder estar fazendo algumas ligações covalentes. E algumas ligações covalentes que eles fazem, principalmente se utiliza muito como reagente de Grignard, onde esse R daqui é substituído por... Você pode considerar que esse R seja uma cadeia carbônica muito grande, que você queira integrar em alguma outra molécula. E aqui é o magnésio ligado a um halogênio. Pode ser magnésio e Cl, tá certo? Cl ou Br. E esse composto de Grignard, você consegue inserir essa cadeia carbônica que está ligada ao magnésio em outra estrutura orgânica. E isso é um artifício muito perspicaz assim, para a síntese orgânica, tá certo? O hidróxido de magnésio ele é muito utilizado como dentríficos, tá certo? Dentríficos, que na verdade é como se fosse pastas de dente, tá certo? Pastas de dente, elas têm uma certa quantidade de hidróxido de magnésio ali, que vai ajudar na neutralização de pH da nossa cavidade bucal, tá certo? E o sulfato de magnésio, ele é utilizado como laxante. Também está muito presente, é facilmente comprado em farmácia, tá certo? Além disso, também temos o cloreto de magnésio, que o cloreto de magnésio ele é um suplemento alimentar para a gente tentar repor magnésio na nossa alimentação, tá certo? Então, o magnésio é muito presente também no dia a dia da gente, né? O uso do magnésio nos Estados Unidos em 2008. Eles usavam em 2008 muito magnésio para utilizar com liga de alumínio. Eles associavam alumínio a magnésio e assim melhoravam a força, a rigidez daquele material com alumínio, bem como tornava o alumínio mais leve ainda com o magnésio.
Então, boa parte do magnésio ele utilizava para fazer ligas de alumínio e materiais mais leves. Para componentes estruturais de peças fundidas, eles utilizavam mais ou menos 18% do seu magnésio. Também utilizavam na dessulfuração siderúrgica, que é para purificar de sulfetos, sulfitos e assim por diante de contaminantes da siderúrgica, tá certo? Ajudar em produtos forjados, né, componentes estruturais de produtos forjados, ou seja, que vai se adequando, metais que vão se adequando, se moldando ali, ajudava também na moldagem desses materiais. E aí como agente redutor de extração de alguns minerais, né, de alguns metais, tá certo? Quando você diz assim que um metal, o magnésio, ele age como agente redutor, quer dizer que vai haver uma troca catiônica aí. Então, por exemplo, se ele é agente redutor para a extração desses determinados elementos, quer dizer que na reação química ele vai fazer uma troca catiônica, ele vai mudar de lugar com esses elementos. Por exemplo, se for, por exemplo, hipoteticamente, um cloreto de urânio, esse magnésio, se ele é agente redutor para essa extração de urânio, então, basicamente, o cloreto de urânio ele vai fazer uma troca catiônica com o urânio, vai formar o cloreto de magnésio e o urânio vai se reduzir ao seu metal elementar, tá certo? Basicamente é isso. O magnésio ele pode agir como redutor, e redutor é ele fazer essa troca catiônica e variar o NOx para NOx zero desse determinado elemento que ele vai permutar, tá certo? O cálcio, ele, igual aos demais, em sua forma livre, é altamente reativo com oxigênio e água, tá certo? E com o agente redutor, ele pode fazer trocas catiônicas com esses determinados elementos, tá certo? E basicamente reduzi-los ao seu estado original, permutando com o seu ânion para a formação do seu respectivo sal. Tranquilo? Ele também é usado na indústria de ferro e aço para eliminar impurezas, gerando escória usada na pavimentação. Basicamente, o cálcio ele vai formando seus sulfatos, nitratos e assim por diante, e vai se aglomerando juntamente com impurezas que estão ali no meio. E nisso vai fazendo com que essas impurezas se tornem separáveis do seu, por exemplo, do que você quer purificar, certo? No caso do ferro, do aço, assim por diante. E nisso, toda essa sujeira sai em forma de escória. É como se fosse o rejeito, tá certo? E o cálcio, ele ajuda a aglomerar todos esses rejeitos que estão nesse processo da indústria do ferro e do cálcio. E todo esse rejeito, quando se torna em escória, ele é usado para pavimentação. Eles tentam aproveitar para ter um bom aproveitamento, né? O calcário, geralmente ele é considerado qualquer mineral com pelo menos 30% de carbonato de cálcio, tá certo? E ele é usado na produção de cal virgem, de cimento, de giz. Então, tudo isso daí tem cálcio envolvido, né? E que, para você ver como o cálcio está presente na vida da gente e principalmente na gente, né? Porque boa parte da nossa estrutura óssea é formada por cálcio, né? Tanto é que a perda de cálcio é a questão da osteoporose, né? Que causa falhas ali naquelas estruturas e deixa a estrutura óssea fragilizada devido à ausência de cálcio, tá bom? Então, o cálcio é vital para a nossa estrutura, para a nossa vida, e também o ser humano vem transformando ele de forma bem aproveitável para o seu bem-estar e para sua produtividade diária, né? O estrôncio, ele já traz uma peculiaridade que ele é muito usado para fogos de artifício e sinalização de rodovias. Essas propriedades de fogos de artifício é porque ele tem uma coloração
bem chamativa, e a explicação dele ser utilizado para fogos de artifício é semelhante ao que eu tinha falado para vocês de teste da chama. Quando ele recebe uma energia, o elétron mais externo ali, daquela eletrosfera, ele é excitado para um nível de energia mais alto, e quando ele desce para um nível de energia mais baixo, ele libera essa energia absorvida. Essa energia liberada, dependendo do seu comprimento de onda, se for dentro do visível, ela vai sair com uma cor específica, tá certo? E o estrôncio, ele tem esse comportamento de regresso do elétron liberando no visível, que é na faixa do vermelho, do laranja, e é muito utilizado em fogos de artifício, tá certo? Bem como também essa possibilidade de excitação dos elétrons do estrôncio para que haja uma luminosidade ali, é muito utilizada em sinalização de rodovias, certo? Compostos de estrôncio são utilizados na composição de tintas e de adesivos refletivos. Então, quando você incide a luz ali, ela teoricamente absorve aquela luz e reflete novamente. Então, basicamente, o que você vê destacado tanto nas fitas assim, luminescentes da pista, tanto das placas, nada mais é do que uma resposta da luminosidade incidida sobre o componente de estrôncio, que ele absorve rapidamente e depois libera, refletindo para você aquela luz de novo em diferentes comprimentos de onda, às vezes, tá certo? Então, é muito utilizado na sinalização de rodovias. Então, quando vocês perceberem alguma sinalização à noite, é só se lembrar que possa ter que tenha estrôncio ali no meio, tá certo? E é muito lindo. O bário, ele forma o bário 2+, né? E esse bário 2+, ele reflete fortemente raio-x, ele interage muito bem com raio-x, tá certo? Porém, o bário 2+, é extremamente tóxico. Então, não tem como a gente estar utilizando ele sozinho no nosso organismo para utilizar como contraste de ressonância, de tomografia e assim por diante. Mas ainda se utiliza o bário para isso, só que na forma de sulfato. Veja a astúcia do ser humano, né? O sulfato de bário, ele é tão insolúvel no meio aquoso que você pode administrar ele de via oral, tomar ele via oral, que ele não vai se dissolver no seu organismo, ele vai passar pelo seu organismo de boas e até ser excretado e não vai lhe fazer mal. Mas veja, por exemplo, que se caso ele fosse solúvel, ele se tornaria bário 2+, e seria tóxico e tipo você morreria. Mas só pelo fator da solubilidade dele ser insolúvel no meio aquoso, ou seja, no nosso corpo, que nos protege dessa toxicidade do íon sozinho, do cátion sozinho, sabe? E é muito lindo. Então, devido ao sulfato de bário ele ser tão insolúvel, nos traz essa segurança de você conseguir administrar ele sem que ele se transforme em bário 2+, continue sempre na forma de sulfato até sair do nosso organismo. E nesse meio tempo do nosso organismo, a gente fazer uma ressonância, fazer uma tomografia e usufruir dos seus benefícios, que é refletir fortemente raio-x e ter o seu diagnóstico bem esclarecido, né? Com esse possível contraste de radiografias. Já o rádio ele é muito radioativo, certo? E ele emite partículas alfa. Ele já foi muito utilizado no tratamento radioterápico de câncer. Hoje em dia já tem outras possibilidades, tá certo? Outros tipos de radiação, outros tipos de materiais radioativos e decaimentos. Mas o rádio, ele decai
em decaimento alfa para radônio e libera uma partícula de hélio, tá certo? E esse decaimento alfa, ele era incidido sobre a pessoa e teoricamente direcionado para a região que está com o tumor. Essa emissão de radiação fazia com que as células daquele tumor que estava sendo direcionado à radiação fossem destruídas, tá certo? Mas hoje em dia a tecnologia vem avançando e tem radiações que são mais precisas e seletivas, tá certo? Então a medicina vem avançando muito, isso é bom. Bom, os átomos dos elementos do grupo 2, eles são grandes, mas mesmo eles sendo grandes, eles ainda são menores do que os metais alcalinos, que é do grupo 1, tá certo? E isso se dá porque, basicamente, principalmente considerando do mesmo período, o lítio e o berílio, por exemplo, eles estão no mesmo período, que é o segundo período da tabela periódica, mas como o berílio ele tem um maior número de elétrons, consequentemente, o seu núcleo tem maior quantidade de prótons. E se tem maior quantidade de prótons, e todos eles estão no mesmo nível de energia, consequentemente, os elétrons do berílio vão ser atraídos com mais força pelo próton, que o próton vai ser mais positivo. Ou seja, a carga efetiva nuclear dos metais alcalinos terrosos é bem maior. Como a gente pode ver aqui, ó, a carga efetiva nuclear, que é o ZFE, do lítio, é 1. E a carga efetiva nuclear do berílio é 2. Então, a carga efetiva nuclear dos metais alcalinos terrosos é bem mais forte. Isso quer dizer que eles atraem os seus elétrons com bem mais força para o núcleo, porque o seu núcleo tem mais prótons ali para puxar esses elétrons. Então, quando eles atraem mais esses elétrons para si, esse raio atômico ele contrai. Sendo contraído, então os metais alcalinos terrosos têm raio menor do que os metais alcalinos, certo? Devido a essa maior força efetiva nuclear, tá certo? Ó, os tamanhos dos átomos no decorrer da família é de cima para baixo. Então, o estrôncio ele vai ser um dos maiores, tá certo? Um dos maiores possíveis de metais alcalinos terrosos. E a lógica dos cátions também vai ser a mesma coisa, tá certo? Ó, só que, por exemplo, os cátions dos metais alcalinos terrosos também vão ser bem menores do que os seus respectivos elementos originários, tá certo? Ou seja, o berílio, ele vai ter raio aqui, ó, de 0,90, já o seu cátion 2+, berílio 2+, vai ter raio de 0,31, ou seja, cai muito essa quantidade, tá certo? Aqui, da mesma forma, magnésio 2+, sempre vai ter raio menor do que o magnésio elementar, e assim por diante, cálcio e estrôncio. Tranquilo? Basicamente, segue a mesma lógica do que os metais alcalinos, que sempre os cátions vão ser menores do que os seus respectivos elementos originários. Bom, sobre as energias de ionização. A energia de ionização, a primeira, é maior do que a dos metais alcalinos, tá certo? Você tá vendo que eu sempre estou fazendo a alusão aos metais alcalinos, porque eles têm, como eu disse, propriedades e comportamentos bem semelhantes, tá certo? E também, para a gente ter consideração de quão grande é uma energia frente à outra, a gente tem que ter um parâmetro. E o parâmetro que a gente está utilizando são os metais alcalinos que a gente já viu na aula anterior, tá certo? Então, a primeira energia de ionização dos metais alcalinos terrosos é maior do que as dos metais alcalinos, tá certo? Então, você vai precisar de maior energia aqui para retirar esse primeiro elétron, diferentemente dos metais alcalinos, tá certo? Essa maior diferença, essa maior demanda energética, principalmente se dá porque você vai tirar um elétron de um subnível totalmente preenchido.
Porque o subnível totalmente preenchido que a gente vai tirar o elétron é o S2, tá certo? Se é S2, o subnível S comporta no máximo 2 elétrons, então vai ter um spin de sentido positivo e outro spin de sentido negativo, tá certo? E eles estando spin positivo e spin negativo e totalmente preenchido esse subnível, teoricamente vai ter uma certa estabilidade esse subnível ali. Tendo uma certa maior estabilidade aquele subnível, vai ser mais difícil de tirar aquele elétron dali. Por isso que a energia de ionização dos metais alcalinos terrosos é maior do que a energia de ionização dos metais alcalinos. Porque a dos metais alcalinos, você lembra que só tem um elétron desemparelhado ali. Então aquele elétron está avulso, está sozinho e pode ser mais facilmente retirado daquele orbital, tá certo? Ó, há um acentuado aumento da energia de ionização quando o elétron mais interno é removido, tá certo? Como eu tinha dito para vocês, primeira energia de ionização vai ser o menor valor possível. Segunda energia de ionização já vai demandar uma energia maior. Terceira energia de ionização já vai ser exponencialmente maior. E assim por diante. Porque cada energia de ionização é retirando um elétron cada vez mais próximo do núcleo. E o elétron cada vez mais próximo do núcleo vai ser mais difícil de ser retirado, demandando maior energia, tá certo? Então, consequentemente, quanto maior for a energia de ionização, maior vai ser o seu valor, tá certo? No caso daqui, ó, a primeira energia de ionização do magnésio é necessário 738 kJ para se retirar o primeiro elétron. Já o segundo elétron quase que dobra de valor, ó, 1451 kJ para tirar o segundo elétron, tá certo? Ó, os metais alcalinos, para a gente só ter uma diferença de noção, né? Os metais alcalinos, que é o da família do grupo 1, primeiro elétron que se retira, que é o do subnível S1, é bem tranquilo se tirar aquele elétron, porque basicamente ele está instável ali e vai sair mais facilmente. Mas o segundo elétron a ser tirado, que é a segunda energia de ionização, vai ser num nível bem exponencial, 7.298 kJ/mol, para se retirar esse segundo elétron, porque esse segundo elétron já vai estar numa camada mais interna, já vai estar no nível mais estável, tá certo? Então, se vai estar no nível mais estável, vai demandar mais energia para ser retirado. No caso dos metais alcalinos terrosos, essa maior diferença vai acontecer não na segunda energia de ionização, mas na terceira energia de ionização. Ó, primeira e segunda energia de ionização, primeira energia de ionização é essa em preto, tá certo? Que é a menor possível. Segunda energia de ionização é essa vermelha, tá certo? E elas são bem próximas porque, teoricamente, esses dois elétrons estão na camada de valência e realmente vão tender a sair mais facilmente. Mas o terceiro elétron, da terceira energia de ionização, já vai estar num nível de energia mais interno, tá certo? E, consequentemente, mais próximo do núcleo e mais difícil de ser retirado. E essa energia, a terceira energia de ionização, aumenta exponencialmente, para você ver a diferença de valores dela para as duas primeiras, tá certo? Ó, comparação das energias de ionização dos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Nessa primeira tabela superior, temos os metais alcalinos, tá certo? Lítio, sódio, potássio, rubídio e césio. As energias de ionização, as primeiras energias de ionização variam de 376 a 500 kJ/mol, tá certo? E a segunda varia de 2.234 a 7.298 kJ/mol. Já os metais alcalinos terrosos, eles vão apresentar maior energia de ionização na primeira energia de ionização e na segunda, principalmente quando comparados aos metais alcalinos, tá certo? Porque essa maior energia de ionização, primeira energia de ionização dos metais alcalinos terrosos frente aos metais alcalinos, se dá porque eles não têm um raio atômico menor, né? Como os metais alcalinos terrosos têm um raio atômico menor, devido à força refletiva nuclear ser grande, consequentemente, vai ser mais difícil de se retirar aquele primeiro elétron dali.
Por isso que metais alcalinos terrosos têm energias de ionizações maiores do que metais alcalinos, tá certo? Porque metais alcalinos terrosos, eles têm uma carga efetiva nuclear maior, que contrai mais essa eletrosfera, deixando os elétrons mais presos ao núcleo, mais próximos ao núcleo. E isso dificulta com que sejam retirados elétrons dali, fazendo com que a energia de ionização seja maior. Tá certo? A terceira energia de ionização dos metais alcalinos terrosos é tão alta, que a gente viu naquele gráfico ali que é exponencial, que quase que nunca são formados os seus metais com NOx mais 3, tá certo? Quase nunca. Eu digo assim, naturalmente nunca ocorrem, mas talvez em laboratório, em procedimento muito agressivo, talvez ocorra e demande muita energia para que isso aconteça, tá certo? A energia de ionização do berílio é relativamente alta e, sendo assim, seus compostos são tipicamente covalentes. O berílio, ele segue a mesma lógica do lítio, que era dos metais alcalinos, tá certo? Como o berílio vai ter a maior eletronegatividade desses metais alcalinos terrosos, consequentemente, quando ele for fazer ligações com outros elementos, quando for calcular a diferença de eletronegatividade, essa diferença de eletronegatividade não vai ser tão grande. Não sendo tão grande essa diferença de eletronegatividade, caracteriza-se ligação covalente, tá certo? Porque a gente já viu lá em ligação iônica que só é ligação iônica quando a diferença de eletronegatividade é muito grande a ponto de um átomo doar elétrons para o outro. Quando a diferença não é tão grande, não há necessidade de doar elétrons um para o outro. Há o compartilhamento de elétrons, que é tipicamente uma ligação covalente, tá certo? Os compostos formados por magnésio, cálcio, estrôncio e bário são predominantemente iônicos, tá certo? O berílio, predominantemente covalente. O magnésio, cálcio, estrôncio e bário são predominantemente iônicos. E por que eu digo predominantemente? Porque, como eu disse para vocês também, mais um pouquinho atrás, com o reagente de Grignard, o magnésio ele pode fazer, em alguns momentos, dependendo do que se ligue a ele, uma ligação de caráter covalente, tá certo? E quando esses compostos aqui formam compostos iônicos, os metais são encontrados como íons divalentes, que são íons com carga 2+, tá certo? Cátions 2+, deficiente de 2 elétrons. Os metais alcalinos terrosos possuem afinidade eletrônica positiva ou muito pouco negativa. O que isso quer dizer? Que, basicamente, eles não vão ter a natureza de atrair elétrons para si. Eles não vão ser eletronegativos ao ponto de, tipo, pegar elétrons de outros átomos e formar ânions. Não se forma ânions com metais alcalinos terrosos. Até pelo fato de que, se for para formar ânions, o subnível sendo completo, o NS2 completo, o elétron extra que deveria entrar, ele entraria no subnível P vazio. Ou seja, nesse subnível P vazio, o elétron entraria aqui e teria que ficar 2p1. Mas isso daqui é muito instável, e não tem lógica alguma de acontecer, porque esse elétron ia ficar sozinho ali, desemparelhado, num único orbital P, dentre outros 2 orbitais P vazios, sabe? Não é nada estável. E, sendo assim, eles não têm afinidades por elétrons de forma alguma. Então, a formação do ânion M- não existe nas condições normais, tá certo? Então, metais alcalinos terrosos, devido à afinidade eletrônica ser positiva ou pouco negativa, eles não vão tender a formar ânions, sempre vão tender a formar cátions, tá certo? E cátions bivalentes, que são cátions 2+, com NOx 2+, tá certo? Acerca de eletronegatividade, eles têm eletronegatividade baixas, tá certo? Mas, mesmo sendo baixas, são maiores do que as dos metais alcalinos, que são os seus vizinhos, tá certo? A eletronegatividade do berílio é 1,6, magnésio 1,3, cálcio 1, estrôncio 1
e bário 0,9. Quando o magnésio, cálcio, estrôncio e bário eles reagem com halogênios e oxigênio, a diferença de eletronegatividade será tão grande que vai formar compostos iônicos, que é o que eu tinha dito para vocês. Forma-se compostos iônicos predominantemente com magnésio, cálcio, estrôncio e bário, porque essa diferença de eletronegatividade vai ser muito grande. Sendo muito grande, vai fazer com que o átomo doe elétrons e outro receba, e assim formem cátion e ânion e se unam em ligação iônica, formando compostos iônicos. Quando o berílio reage com outros átomos, a diferença de eletronegatividade é geralmente pequena, porque a gente viu ali naquela tabelinha que o berílio ele tem maior eletronegatividade desses metais alcalinos. Então, essa menor diferença gerada pelas ligações vai fazer com que os compostos de berílios assumam característica covalente, tá certo? E com essa questão de caráter covalente, ele reage com os halogênios para a formação de compostos covalentes, e o cátion de berílio 2+, ele é muito pequeno e tem uma densidade de carga muito grande. Então, ele é muito pequeno, tem uma densidade de carga muito grande, e com isso faz com que ele polarize qualquer ânion. Essa polarização desse ânion, quando se aproxima, faz com que ocorra sobreposição de densidade eletrônica, sobreposição de orbitais, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Sobreposição de orbitais, e quando há sobreposição de orbitais, haverá o compartilhamento de elétrons. E havendo compartilhamento de elétrons, caracteriza-se uma ligação covalente. Aqui são diagramas de teoria de orbital molecular, tá certo? Na teoria do orbital molecular, aí tem os orbitais ligantes, que são de menor energia, e orbitais antiligantes, que são de maior energia, tá certo? Sendo assim, orbitais ligantes cancelam orbitais, ou antiligantes cancelam orbitais ligantes, tá certo? Aqui, a gente observa que moléculas diatômicas de metais alcalinos terrosos não existem, porque no caso aqui do lítio, lítio 2, ele é uma molécula que existe porque quando você distribui seus elétrons aqui, ó, aqui são os elétrons e distribuição eletrônica de cada lítio contribuinte. 3 elétrons desse lítio, 3 elétrons desse lítio. Quando você tem orbital ligante e antiligante, você distribui todos esses elétrons de cada lítio nesses orbitais ligantes e antiligantes. Um orbital ligante totalmente preenchido é cancelado por um orbital antiligante totalmente preenchido. Então, aqui não vai contribuir para nenhuma ligação. Já aqui, ó, tem um elétron disponível aqui nesse 2s1 desse lítio e outro elétron do 2s1 desse outro lítio. Se tem 2 elétrons, esses 2 elétrons vão inicialmente para o orbital ligante, que é de menor energia aqui nesse patamar. Então, tem um par de elétrons aqui no orbital ligante, e no antiligante não tem nenhum par de elétrons para cancelar. Então, se tem apenas um orbital, e esse um orbital preenchido, e esse orbital é ligante, consequentemente, o lítio faz uma ligação simples com o lítio. Então, essa molécula de lítio 2+, existe. Já do berílio, a gente vê aqui, ó, a contribuição dos 2s2. 2s2 desse berílio e 2s2 desse berílio. Cada um contribui com 2 elétrons, e esses 2 elétrons vão ser distribuídos entre orbitais ligantes e antiligantes. Esse orbital ligante, que primeiro é mais estável, menor energia, vai ser primeiramente preenchido. Segundamente, esse orbital antiligante. O orbital antiligante totalmente preenchido cancela o orbital ligante. Então, se esse antiligante cancela esse ligante e esse daqui cancela esse ligante daqui, então todos estão cancelados, e o berílio 2 ele não é uma molécula possível. Então, moléculas diatômicas de metais alcalinos terrosos, elas não existem, e a teoria do orbital molecular pode comprovar isso, tá certo? Como a gente deu uma olhadinha agora. O teste da chama do grupo 2, os metais alcalinos terrosos, cada um deles também, como a gente tinha visto na aula anterior, tem um comprimento de onda específico que é emitido quando o elétron excitado volta ao seu estado fundamental, tá certo?
e isso se dá por excitação de chama, por bico de Bunsen, e o retorno do elétron para níveis mais inferiores, mais estáveis, é acompanhada pela liberação de energia em forma de fóton, e esse fóton, dependendo do metal, tem um determinado comprimento de onda. No caso do cálcio, a chama é laranja. No estrôncio, a chama é vermelha. E no bário, a chama é branco esverdeada. Tá certo? Como a gente pode ver aqui nessas ilustrações. Quanto à energia de hidratação dos elementos do grupo 2, são 5 vezes, de 4 a 5 vezes maiores do que as dos metais alcalinos, tá certo? Então, eles têm energia de hidratação bem maior. Como a gente pode observar aqui, ó. Aqui, essa coluna são os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. E aqui, os metais alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e bário. A energia de hidratação dos metais alcalinos terrosos são todas inferiores a menos 544 kJ/mol. Já as energias de hidratação dos metais alcalinos terrosos, todas elas são superiores a 1.300 kJ/mol, tá certo? Então, é uma energia bem maior de hidratação que tem nos metais alcalinos terrosos frente a metais alcalinos, tá certo? E se você observar, essa energia de hidratação aumenta do raio da diminuição da energia de hidratação. Por exemplo, quanto maior o raio, menor a energia de hidratação, como a gente pode ver aqui, ó. Como menor o raio, maior o raio, menor a energia de hidratação, então o bário ele vai ter a menor energia de hidratação, tá certo? E o berílio vai ter a sua maior energia de hidratação. Ó, menor o tamanho, menor a carga que tem os metais alcalinos, né? No caso, menor o tamanho, menor carga que metais alcalinos, no caso. A energia de hidratação dos elementos do grupo 2 são tão grandes que os compostos eles podem formar compostos cristalinos com moléculas de água, que é o que a gente vê aqui. É tão forte essa ligação da água na sua parte de hidratação com os metais alcalinos terrosos, que elas podem coordenar e até formar uma rede pseudocristalina, tá certo? Que seria uma rede muito forte de interação entre as moléculas de água e os íons metálicos, formando um centro polimérico, que aqui no caso é a água com cátions de cálcio, tá certo? Então seria um cloreto de cálcio hexaidratado, tranquilo? E é uma rede muito forte, sendo uma rede muito forte ali, cria-se até uma água de cristalização, tá certo? Que traz uma propriedade mais dura à água e também é uma água que quase que se integra juntamente ao composto, tá certo? Ó, os metais alcalinos, o cloreto de sódio e potássio, eles são anidros, eles não contêm água, tá certo? Na sua composição. Mas os cloretos de metais alcalinos terrosos, geralmente eles tendem a ser hidratados já devido a possuírem energia de hidratação maior do que os metais alcalinos, tá certo? Como eles têm maior energia de hidratação, consequentemente os seus respectivos sais vão tender a ser hidratados com águas coordenadas ao redor daquele composto, e muitas vezes a gente considera o poder de hidratação dele é tão grande que você considera já às vezes o peso da própria água para o cálculo molar, por exemplo, de uma determinada solução. Porque a gente sabendo desse alto poder de hidratação dele, a gente sabe que nas condições normais de temperatura ele sempre vai carregar consigo algumas águazinhas que pode ser da atmosfera ou até mesmo do ambiente, tá certo? Então, compostos de metais alcalinos terrosos, cloretos, geralmente tendem a ser hexaidratados, e essas 6 moléculas de água ficam integradas como água de cristalização e também até mesmo às vezes integrada na própria rede cristalina deles mesmo, na sua composição do respectivo sal hidratado,
tá certo? Ó, a solubilidade da maioria dos sais diminui ao aumento do número atômico. A solubilidade ela depende da energia reticular do sólido, tá certo? E da energia de hidratação, como a gente já tinha visto. Quanto maior a energia de hidratação, como é que se diz? Melhor vai ser dissolvido aquele composto, tá certo? Porque a energia de hidratação ela tem que ser maior do que a energia reticular para que haja a solubilidade do mesmo, tá certo? Então, a gente observa aqui ó, que a solubilidade do magnésio é a maior possível, seguida do cálcio, do estrôncio e do bário, tá certo? E é inversamente proporcional ao aumento do raio. A solubilidade é inversamente proporcional ao aumento do raio, tá certo? E isso se dá por essa formulazinha daqui que considera o raio atômico e questões de solubilidade também, de energia de Gibbs e assim por diante, tá certo? Mas basicamente o que a gente tem que entender é essa inversabilidade de comportamento, que é a solubilidade, ela diminui com o aumento do raio atômico, como a gente pode observar aqui, tá certo? Aqui é a solubilidade do respectivo metal alcalino terroso, o óxido dele, a solubilidade do carbonato do respectivo metal, e aqui a solubilidade do respectivo fluoreto do metal, F2M, tá certo? F2M, fluoreto. Aqui CO3, carbonato do metal e o óxido do metal, tá certo? E suas respectivas solubilidades, e você vai observar que todas elas têm esse mesmo padrão de inversamente proporcional ao aumento do raio atômico. A energia de hidratação ela diminui à medida que os íons metálicos se tornam maiores, tá certo? Ou seja, a maior energia de hidratação vai ser do berílio, depois magnésio, cálcio, estrôncio e bário, e isso tudo vai ser porque quanto maior o íon metálico, menor a sua energia de hidratação, tá certo? Para uma substância ser solúvel, a energia de hidratação deve ser maior do que a rede reticular, como eu tinha dito para vocês. Para que aqui está o sólidozinho iônico, certo? Ele tem uma rede, uma energia reticular que é a energia de rede, que foi a energia que utilizada para formar essa estrutura de atração eletrostática, tá certo? Então, para a substância ser solúvel, a energia de hidratação ela tem que ser maior do que a energia de rede da rede reticular, tá certo? Para que essa energia reticular seja quebrada pela energia de hidratação e aqueles íons sejam desprendidos em formas de íons livres, coordenados por água, e seja dissolvido aquele determinado material solubilizado, tá certo? Então, a solubilidade está diretamente ligada à energia reticular da rede cristalina, à energia de hidratação do composto também, tá certo? Ó, um decréscimo da energia reticular favorece a solubilidade, porque se a energia que une os íons lá diminui, ele vai ser facilmente dissolvido. E também, consequentemente, o decréscimo da energia de hidratação desfavorece a solubilidade. Por exemplo, se aquele composto tiver energia de hidratação baixa, teoricamente a energia de hidratação não vai ser suficiente para quebrar a rede cristalina e dissolver aquele composto. Então, basicamente, vai ocorrer o contrário. O composto vai se tornar insolúvel em água, digamos assim. Tá certo? Esse efeito global depende de variações relativas, tá certo? Na maioria das vezes, a solubilidade diminui com o aumento do tamanho do metal, tá certo? No caso, de cima para baixo no seu grupo. Mas, para fluoretos e hidróxidos, quando os ânions for fluoretos ou hidróxidos, essa proporcionalidade é inversamente proporcional. No caso, a solubilidade, quando for de fluoretos e hidróxidos, ela vai tender a aumentar de cima para baixo, tá certo? E isso se dá pela natureza dos ânions
fluoreto e hidróxidos que vão ser ânions muito densos em carga negativa, tá certo? E com isso vai fazer com que essa atração entre os metais e o ânion seja bem mais forte, fazendo uma inversão de comportamento, tá certo? Então, basicamente, com fluoretos e hidróxidos, devido maior densidade de carga ali no hidróxido e no fluoreto, basicamente vai haver essa inversão de comportamento, tá certo? Que no caso a solubilidade vai aumentar de cima para baixo no grupo 2, tá certo? E assim a gente finaliza, né, esse conteúdo de metais alcalinos terrosos. Ficou bem mais rápido de ver metais alcalinos terrosos porque, como eu tinha dito para vocês, a gente já tinha feito uma revisão de química geral bem profunda antes, então não precisou eu estar tão aprofundando cada tipo de reação ou cada propriedade periódica, como raio atômico, carga efetiva nuclear e assim por diante, porque a gente já tinha visto. E também fica bem mais fluido, porque a gente já também conheceu o hidrogênio e os metais alcalinos. E como vocês puderam ver nessa aula, a gente toma muito como parâmetro outras famílias, e a gente utilizou como muito parâmetro os metais alcalinos, que são um pouquinho semelhantes aos metais alcalinos terrosos, que foi o que a gente viu hoje. Metais alcalinos, eles têm todos os números atômicos ímpares, e metais alcalinos terrosos, que o que a gente viu hoje, todos têm números atômicos pares, tá certo? E propriedades semelhantes, como por exemplo o berílio, que é o primeiro, ele tem predominantemente faz ligações covalentes, né, devido à sua eletronegatividade. Devido à eletronegatividade também, o magnésio ele pode estabelecer ligações com caráter covalente, né, como o reagente de Grignard, e os demais geralmente tendem a fazer ligações a formar compostos iônicos, tá certo? Qualquer dúvida, manda e-mail, né, para mim, que aí eu tento responder, tranquilo? E por hoje é só, a gente se vê na próxima aula, tranquilo? Até mais!